E eis que a campanha eleitoral está cheia de bicharada. Os líderes do PSD e do LIVRE apresentaram os seus gatos, o líder da Iniciativa Liberal apresentou a sua cadela e o Piriquito apresentou a sua líder do PAN. Comitê Central número 38, edição de 20 de janeiro de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de uma lição de história, cortesia do Primeiro-Ministro. Vamos falar da história dos eleitores isolados a 30 de janeiro. No Camarada da Semana vamos conhecer um novo capítulo da história TAP David Neilman e na sessão de esclarecimento vamos tentar perceber porque não passa à história a ideia de que para votar é mesmo preciso ir a um local, colocar uma cruzinha num papel. Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, vamos começar com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, no debate entre os 9 líderes com assento parlamentar, referiu o facto de Portugal ter sido nos últimos anos ultrapassado por vários países do antigo bloco comunista do leste da Europa. Comentou esse facto baseando-se na história, dizendo que a história explica porque é que Portugal foi ultrapassado por esses países, não se alongando muito nos comentários e deixando no ar a dúvida sobre o que é que exatamente quereria isso dizer. Vocês perceberam onde é que António Costa quereria chegar com esta questão da história explicar porque é que Portugal foi ultrapassado por tantos países nos últimos 20 anos em termos de riqueza? Força, Carlos. Força. Eu começo por dizer que acho que António Costa tem razão. E, efetivamente, a história conta exatamente o que aconteceu. E a história começa ali, em meados dos anos 90, quando António Guterres chega ao poder e traz com ele uma trupe que viria a controlar o poder nos 25 anos seguintes, José Sócrates, o próprio António Costa e Santos Silva e por aí fora. E enquanto isso estava a acontecer, enquanto um conjunto de pessoas tinham um plano para tomar conta do Estado, assumiu o poder e raramente o largou desde meados dos anos 90, o que aconteceu foi que na Europa de Leste estava a ocorrer um processo de certa forma inverso, que é um conjunto de pessoas com ideias muito claras para aquilo que deveria ser o desenvolvimento desses países. Eu lembro-me de ouvir o primeiro-ministro da Estónia, ou alguém que foi primeiro-ministro da Estónia no princípio deste século, depois tornou-se comissário europeu, a falar da importância de ter lido Friedman e Hayek, ter lido todos esses autores economicamente liberais, disse mesmo num debate da importância disso, e esses países tiveram líderes com outro tipo de leituras, que já tinham experimentado o comunismo e sentiram o que é viver num país de direção central em que o Estado tudo pode fazer, e a história é essa. Efetivamente, a história do porquê de nós hoje estarmos muito mais estarmos a atrasar em relação a esses países e esses países estarem a crescer, parte muito daí das duas coisas que aconteceram nos anos 90. Uns saíram do regime comunista com lição devidamente aprendida, outros estavam sem a lição aprendida e querem, passo a passo, levar o país para uma gestão mais estatizada, dominada por um conjunto de pessoas que querem controlar a máquina do Estado e que a controlam bem. Não pode ter sido isto que António Costa queria dizer, atenção, como é óbvio. Portanto, agora vamos ouvir Alberto Gonçalves. Como ele está de saída, pode-se ter tornado um pouco mais honesto, ao inventar algumas coisas que não pode dizer. Já estamos a assumir a saída do homem? Epá. Vou pôr champanhe no frigorífico para celebrar a entrada do Pedro Nuno Santos. Opa, eu quero... Pois é essa. É que as pessoas hoje que votam PS não sabem muito bem quem é que estão a votar. É como já em 2015 não souberam. Não sabem de qualquer forma, mas agora nem o nome sabem. E eu achei piada tu falares as referências literárias de economia, claro, desse primeiro-ministro da Estónia, não é?
Estava a pensar que livros terá lido o Costa. Para além do Dica da Semana, que na altura saía com regularidade e outras leituras do género, não estou a imaginar que ele tenha lido, talvez umas fotocópias que lhe deram, não faço ideia. Fotocópias? Epá, pois não dessas. Não no sentido metafórico. Não, claramente. Fotocópias mesmo. Para todos os efeitos legais. Sebentas mesmo de coisas. Por acaso eu estava a falar literalmente, não estava a querer fazer as fotocópias com aquelas coisas que eles dizem, responder aos desafios do futuro, não sei o quê, continuar o amanhã mantendo a tradição e tal, aquelas coisas que aquela conversa barata que eles usam de certeza. Claro que a história explica isto e a história há de explicar, se os portugueses continuarem, se as sondagens estiverem certas e continuarem a votar no PS e no Dr. Costa, a história há de explicar como é que um povo chegou a este grau de masoquismo. Ou se não explicar, a história pelo menos vai se espantar com isso e vai haver especulação. Estou a imaginar daqui a 50, 150, 200 anos, haver historiadores a pensar como é que é possível que um povo caia nisto, desta forma. Mas é o que tem acontecido. Eu lembro que o Dr. Costa em 2015 fez aquela habilidade que ele fez. Mas em 2019 ele ganhou com a habilidade explícita. Não foi preciso a habilidade, ou seja, o Dr. Costa ganhou de facto as eleições. E agora tudo... Por pouquinho, mas ganhou? Sim, pouquinho, sim, não foi tão pouquinho em 2019. Pois não. Não foi assim tão pouquinho. E pelas sondagens de agora, o mais certo, nada está garantido, esperemos que não, pelo menos da minha parte, mas o mais certo é que ele ganhe, ou seja, os portugueses, há um número... Quando se diz que 35%, por exemplo, dos portugueses vão votar no PS ou de facto votarão no PS, na prática são para aí 17 ou 18% da população adulta que vota no PS. Não é uma fatia da população, estou a contar com a abstenção, não é? Não é uma fatia da população assim muito vasta. É um número suficiente de pessoas que o PS tem acomodadas ou controladas materialmente, ou que sonham que o PS lhes pode dar esse conforto, e isso é o suficiente para vencer umas eleições em Portugal. Não é preciso ter muita gente, ou seja, aquela gente não vota por achar que o país está melhor ou está pior, vota por achar que a sua situação pessoal está melhor ou está pior, ou está melhor, no caso de votar em PS, ou poderá vir a estar melhor se o PS continuar no poder, ou tem a certeza de que está melhor, ou tem a ilusão de que poderá melhorar, apenas por... eu ia dizer favores, mas não são bem. Mas o PS paga diretamente essa faixa de pessoas, tem essas pessoas mais ou menos garantidas. É uma governação, para além de outros interesses que eles tentam satisfazer, satisfazem uma percentagem suficiente da população para garantir umas eleições. Ninguém está ali a votar, dessas pessoas, ninguém está a votar por achar que o país está a ficar mais rico, ou não. Sim. Mas também existe alguma aversão ao risco, e quanto mais o nível de vida estagna, mais as pessoas se agarram àquilo que têm, e qualquer alternativa que venha apresentar algum tipo de mudança, não é? Mudança, reforma, as pessoas já estão tão perto do limiar que muitas vezes preferem não arriscar porque têm medo de ir abaixo desse limiar. Isso é uma questão terrível, é algo bastante terrível, porque há muitas oportunidades para estarmos bastante acima deste limiar em que estamos hoje, que o facto disto dar um incentivo a que não se arrisque mantém-nos estagnados, basicamente. Carlos, nem chega. Sim, eu percebo essa ideia. Desculpa, Tiago, eu percebo a ideia do medo do risco, sim. Mas nem é grande risco, quer dizer, correr com o socialismo ou trocar o socialismo por uma forma mais racional de governar um país é coisa menos arriscada que o país podia fazer, acho eu. Sim, mas essa não é sim. Na cabeça, mas a percepção não será essa a percepção. A percepção não é essa. Eu não sei se isto de referir a história destes países como justificação para nos terem agora ultrapassado, não é um miminho de Costa aos seus parceiros, ex-parceiros de geringonça, porque isto soa-me um bocadinho àquela história de, não, porque os países comunistas eram muito fortes na formação das pessoas, e a saúde em Cuba, e portanto isto era natural que nos ultrapassassem. Há um bocadinho essa ideia, também aplicada recentemente numa discussão muito interessante em que o Carlos esteve envolvido, creio eu, em relação à Irlanda. Tinha um bocadinho a ver com isto, neste caso era de falar em inglês e tal, e no caso dos partidos comunistas há sempre
aquela ideia de que, de facto, a formação nos países comunistas era muitíssimo boa, embora as pessoas depois não a pudessem provavelmente aplicar em coisa nenhuma. Não sei se isto também não é isso, é um miminho, era a inevitabilidade destes países comunistas terem formado espetacularmente estas pessoas que inevitavelmente acabariam por fazer com que os seus países se tornassem mais prósperos do que o nosso. Desculpa, foi o Costa que puxou o assunto dos países... Não foi. Não, ele foi confrontado com isso. Não, foi confrontado. Sim, foi confrontado. Portanto, em princípio, não foi nada disto que se passou. As pessoas muitas vezes, quando usam esses argumentos, não entendem o efeito diferencial. É como eu dizer, estar sentado no sofá a engordar e dizer que um tipo qualquer que vai ao ginásio todos os dias, não, ele é assim musculado porque... É a configuração dele. Que é genética. Sim. Não sei, até pode haver alguma questão genética que ajude, mas a verdade é que ele vai ao ginásio e eu não. Portanto, não há ali grande forma de dizer... Carlos, depois há uma recusa da própria realidade. Quando tiveste aquela discussão pública sobre a Irlanda, sim, do outro lado do debate, quer dizer, as pessoas negavam os factos, não é? É isso. Arranjavam maneira de dizer que a Irlanda, exatamente com a mesma superioridade em termos de qualificações, estava ao nosso nível nos anos 80, portanto não foi isso que mudou, foi outra coisa. Da mesma forma que os países de leste, com a mesma vantagem em termos de qualificações há 20 anos, estavam bastante atrás de nós. Portanto, e não foi isso que mudou. Sim, antes, pelo contrário, nós é que mudamos. Nós hoje estamos, em termos relativos, mais próximos em termos de qualificações em relação a esses países do que estávamos há 20 anos. Só que isso não provocou o nosso desenvolvimento. Aquelas teorias do desenvolvimento nunca conseguiram apurar critérios únicos para explicar a forma como os países se desenvolvem. Sim, nos casos a educação é determinante, noutros casos não é. É um fenómeno ligeiramente complexo que em princípio envolve algumas coisas, não é? Algumas variáveis e não tão simples assim. E muda muito de país para país. Se não aplicava-se a mesma receita a todos, não é? Corria de todos. Agora, governar racionalmente, de uma forma minimamente racional, governar de forma não socialista, que é a forma mais irracional como ocorre, é capaz de ser boa ideia. Era giro experimentar e quem sabe vamos acreditar que a 30 de janeiro podemos ter um vislumbre de como seria um país nessas circunstâncias. E a propósito das eleições... O Dr. Rio, desculpa, esse antissocialista. Pois, exatamente, é a nossa grande esperança. Bom, a propósito das eleições, a 30 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República e subsequentemente o Governo avançaram com uma solução para os portugueses que estarão em isolamento nessa altura. Fala-se da possibilidade de serem quase 700 mil pessoas em isolamento no fim de semana das eleições e aparentemente a solução a que se chegou é concentrar estas pessoas que estarão isoladas para votarem entre as 18 e as 19 horas. Aparentemente a Procuradoria-Geral da República percebeu, depois já de umas eleições presidenciais e de umas autárquicas, que terá havido coisas ligeiramente inconstitucionais no âmbito das medidas de emergência tomadas pelo Governo nessas circunstâncias, em relação ao facto de ter supostamente impedido pessoas de votarem quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições autárquicas. O que é que vos parece esta solução agora avançada para as eleições de 30 de janeiro, dos isolados votarem entre as 18 e as 19 horas? Eu já vou à solução, mas é engraçado acharem, eu já falei nisto a semana passada, acho eu, é engraçado acharem que a inconstitucionalidade só se aplica ao voto. Sim. Se pode prender as pessoas por isto ou por aquilo, porque estiveram em contacto com um primo de um cunhado de um sujeito que teve Covid, eu estou a brincar, mas não ando muito longe disto, e fechá-las em casa, proibindo-as de levar as suas vidas, não interessa o que é que iam fazer, mas a única exceção que se pode abrir aí é o voto. Atenção, voto é Alberto, deixa-me citar a decisão da Procuradoria-Geral da República, reforçada pela ministra Van Dunham, desculpem, que diz que os eleitores em situação de isolamento poderão sair, e estou a citar, estritamente para votar. Estritamente. No PS. Esta parte eu tinha acrescentado aqui, mas já está fora das aspas. Pois, mas é estritamente para votar. Podem ser. Para votar podem, para mais nada. Sim, também já era. Obviamente, se fosse impeditivo, se a situação deles fosse impeditiva de sair à rua, se fosse verdadeiramente impeditiva, e nesta altura em que está toda a gente a ficar contagiada com esta variante, não é? É evidente, não podiam ir votar, não é?
Fosse constitucional ou não, Sim, não também. podiam. Se houvesse O não poder ir votar também é ligeiramente escandaloso, não é? Mas de facto não é a única Não, coisa não que se podiam, deveria poder não fazer. quer dizer que não pudessem votar, mas não podiam ir votar às mesas de voto de forma normal, tinha que Pois, ser arranjar uma exatamente, alternativa deve-se que qualquer. arranjar outra forma, Epá, exatamente. e uma equipa da Comissão Nacional de Eleições equipada com aqueles fatos de proteção do ébola, a casa Por das exemplo, pessoas, bater à como porta. quando o não ET sei. apareceu na casa daquela família, Exatamente, não é? já não me lembro do filme. Não te lembras do ET? Como é que é Vi possível? miúdo, só vi miúdo, nunca revi. Mas era mais ou menos isso. Iam, Eu tive- isolavam eu te- e extraíam o boletim, Eu tive que aturar o meu pai durante um mês por o obrigar a levar-me ao cinema para ver o ET. Andou um mês a gozar-me por eu obrigá-lo a ver aquilo. Então tu O fizeste meu por pai não esquecer gostava, essa o meu pai não experiência gostava de ficção de científica. ETs. Muito bem, muito bem. Então fiz Carlos, o que é que achaste desta solução? Boa, não é? É interessante, porque eu ainda me lembro daquela vez que alguém foi multado por divulgar a morada de um infectado. Acho que a certa altura, numa câmara qualquer, houve ali uma fuga de informação. Nos princípios, estamos a falar nos primeiros meses, em que se divulgaram a morada de alguma das pessoas infectadas. Nós já passámos essa fase. Hoje são as próprias pessoas que põem lá os testes positivos nas redes sociais para anunciarem que estão infectados, e agora vai-se organizar uma parada de amigos de infectados, ou uma parada de pessoas, sabe-se onde é que eles vão estar e a que horas, porque marcou-se ali uma hora para potenciais infectados ou pessoas que terão maior probabilidade de estarem infectados para aparecerem e votarem. Demonstra como as coisas mudam de forma muito, muito, muito rápida. Mas a questão essencial aqui é que estamos a 10 dias das eleições e não sabemos ainda muito bem, como se isso fosse uma coisa nova, como se a pandemia tivesse aparecido há um mês e ainda ninguém soubesse Carlos, muito bem. desculpa, na prática não houve plano nenhum. Não houve plano nenhum. Vão lá votar ali naquele bocadinho do dia e tal. Não houve, quer dizer, nós não temos nada, nós não sabemos o que devemos de fazer. Poderiam ter sido criadas a mesas específicas ou o que é que seja. Não, está-se a resolver hoje questões que deviam ter sido pensadas. Sim, desculpa, por favor. Sim, não, só para dizer que esta solução, como neste caso, como em tantos outros envolvendo a gestão da pandemia, estamos a confirmar que aquilo que há dias, há semanas ou há meses era negacionismo e era condenado por isso, hoje está mais ou menos assumido por toda a gente, não é? Tudo aquilo que era mentira ontem, hoje torna-se verdade, quer dizer... Tirando os maluquinhos radicais... Tudo o resto, o facto das máscaras, por exemplo, aparentemente não servirem para nada para a Omicron, da vacina não impedir os contágios, da vacina não ter a eficácia que era suposto ter, enfim. Da venda de água ao postigo não aumentar a propagação do vírus. Pois, exatamente, tudo aquilo que era maluquice. Que era um dado científico agora, na altura que parecia adquirido, não é? Sim, tudo isso parece agora assumido como verdade e como inevitável, e o facto de se deixar as pessoas ir votar também nestas circunstâncias parece-me um pouco isso, também não se podia não fazer nada, não é? Porque parecia mal, não se podia dizer de repente, vão votar à vontade, portanto teve-se arranjar aqui uma solução que dá a ideia de ser alguma coisa, mas que na prática não é nada, não é? Exatamente, é o mais isso. próximo. Isso resume, Tiago, na perfeição quase todas as regras que temos estado sujeitos até agora. Fingir, faz-se alguma coisa para se dizer que se fez alguma coisa, não porque isso tenha algum sim, objetivo. Sendo que agora já toda a gente percebeu que essas medidas efetivamente, genericamente, não serviam para coisa nenhuma, e portanto acho que isso torna cada vez mais evidente. Abençoado ao Omicron. Sim, há aqui questões de incerteza que eu acho que toda a gente teve, principalmente no princípio, e depois essas questões... São uns 15 dias para achatar a curva. Pois, e depois desses 15 dias de incerteza, ou desse período de incerteza que foi-se prolongando em relação a determinados assuntos, há uma forte, outra vez, aversão ao risco de quem gera, de quem toma este tipo de decisões, até porque boa parte das decisões não os afetam. Se vocês pensarem, ainda se lembrarem daquelas limitações à mobilidade e por aí fora, excluíam sempre os decisores dessas limitações, sempre. Mas só o Boris Johnson é que é responsabilizado, é que paga por violar as regras, não é? Uma dessas exclusões, exatamente. Mas isso...
Aquilo é uma democracia, isto é o que é, não é? Mas pronto, ok. Sim, isso explica um bocadinho, Carlos, por exemplo, o facto aquele facto também notado, até pelo Alberto noutras instâncias, de que no debate entre os 9 líderes partidários com assento no Parlamento não se ter falado, basicamente, da gestão de ter passado completamente mas o Coutinho Figueiredo falou durante 5 segundos do assunto. Fez uma referência. Mas ninguém falou no assunto e o assunto acabou ali. O assunto que ocupou 24 sobre 24 horas nas nossas vidas nos últimos 2 anos não foi praticamente mencionado isso por pode ninguém. Ser um bom sinal, porque eu acho que passando este inverno, em que obviamente haverá uma explosão de casos, ainda para mais com a variante Omicron, eu acho que vai deixar de ser assunto. Acho honestamente. Sim, parece a perspectiva parece ser essa, não é? Eu quero acreditar muito nisso. Acho ontem, que uma fase isto é um parênteses. Em que as pessoas, nós batemos o recorde, acho que foi ontem, de novo número de casos. E se isto tivesse acontecido há 1 ano ou há 2 anos, ou quer que seja, certamente estaríamos aqui em pânico, em absoluto pânico, as autoridades públicas estariam em pânico, e hoje ninguém está em pânico. Acho que já as pessoas à frente dos políticos habituaram-se a viver com o risco e a saber que isto existe. As vacinas eliminaram muito desse risco e fizeram com que houvesse uma opção individual para se defender desse Carlos, risco. Não quero desvalorizar as vacinas, mas é a variante que é realmente a variante, sim. É totalmente diferente. Variante mais as vacinas. Portanto, as vacinas ajudaram. Junto, em comum, casos mais graves, sim. Para que a coisa se tivesse tornado menos... Ontem foi publicado um artigo na Lancet, que é uma revista científica, e para que foi cujo prestígio foi ligeiramente afetado também há uns tempos atrás. Mas o artigo foi o melhor que eu li até agora sobre a pandemia, sinceramente, e era a decretar o fim disto. Isto não tem... A tentar provar, por uma série de motivos, que isto não... que em princípio acabou, termos de pandémicos, como eles gostam de dizer. Pois. Endemia agora, não é? De pandemia para endemia. Pois, aquilo que o Carlos dizia é verdade, quer dizer, numa primeira fase, na fase do pânico, é compreensível que pessoas com capacidade de o fazer queiram tomar decisões que pecam por excesso. Não deixa de ser assustador o quão excessivas essas medidas são e a facilidade com que de facto essas medidas são adotadas, fazendo tábua rasa de tudo o que são supostamente direitos que deviam estar mais ou menos consagrados, e portanto isso é que eu acho que é a parte assustadora disto, é que perante um cenário que alguns julgarão que poderá ser muito grave, a facilidade com que de facto se condiciona a vida das pessoas em todos os aspectos é muitíssimo grande. E a facilidade com que as pessoas o aceitaram. Pois, exatamente. Foi talvez o único país da Europa em que não houve reação a sério, de facto. Sim, e o que isso nos pode fazer dizer em termos de precedente, sim, e estabelecer precedente em relação a outras situações, claro. e isso é um bocadinho assustador. O facto de se assumir imediatamente que tem que ser essa a reação. E é engraçado que isso foi elogiado por sujeitos, alguns até de extrema esquerda, como um exemplo de civismo, ou seja, o facto das pessoas acatarem a supressão das suas Pois isso não é surpreendente. Com esta jovialidade toda. Claro, eles também admirariam na Coreia do Norte certamente a capacidade que eles têm de implementar medidas extremamente rigorosas para controlar dissidências. Aquilo que os portugueses estão dispostos a suportar, a sujeitar-se. É surpreendente, não sei se é surpreendente, pelo menos é triste. Com o devido distanciamento, acho que se vão retirar muitas lições daquilo que aconteceu ao longo destes 2 anos, com o devido distanciamento e dando sempre espaço para as pessoas cometerem erros, de haver incertezas, de haver medo, porque havia muito medo. No início é diferente, Carlos. Sim, mas mesmo claro. Mais tarde, o ano passado por esta altura estava mesmo a morrer muita gente e é normal que perante muitas mortes haja uma resposta emocional àquilo que está a acontecer, muitas vezes até indo ao ponto de medidas que não faziam absolutamente nada por aquilo que estava a ser, por aquilo que estava a acontecer, mas que as pessoas sentiam necessidade de fazer algo, e isso é uma realidade, é muito humano, vamos dizer assim, ter a necessidade de fazer algo só para sentir
que se está a fazer alguma coisa, por isso é que quando um familiar está com problemas no hospital, até pessoas que não acreditam começam a rezar. Não sei se é suposto porque não podem fazer mais nada. Não sei se é suposto esperarmos de decisores políticos esse tipo de estado de espírito para tomar decisões, mas enfim, mas a questão é que os decisores políticos reagem àquilo que é o público, quer queiramos, quer não, quem está ali, principalmente quem tem que ter maiorias para ganhar eleições, reage muito àquilo que são as emoções do público. A questão é, o que é que nós temos culturalmente que nos faz reagir se calhar um pouco mais do que noutros casos? Isso viu-se no princípio, em que nos países da Europa Central os líderes explicavam ponto por ponto as opções e porque é que tinham optado por aquilo. Eu lembro de um discurso fantástico na altura do primeiro-ministro da Holanda e pensar, isto nunca podia ter acontecido aqui. Ele ter dito, olha, nós temos estas 3 opções, que na altura se pensavam que eram 3 opções, deixar a coisa correr, fazer algumas restrições, ou fechar completamente a economia e prejudicar tudo o resto. Ele apresentou aquelas 3 erros. Vão morrer mais pessoas assim, menos assim, claro. menos assim. A economia vai ser, isso aqui nunca seria, quer dizer, sim, uma forma um bocadinho diferente, uma resposta única. Claro. Uma forma um bocadinho diferente dos políticos se relacionarem, sim. A sujeição dos portugueses ao paternalismo é uma coisa muito antiga na nossa história, é mais ou menos o que explica. A história explica, não é? A história explica. Olha, que excelente forma de acabar esta parte. Exatamente, excelente forma de acabar esta parte, que não acabará ainda assim sem antes. Calhou, diz Alberto. Não foi improvisado. Espetacular. Isto, não tens aí o guia, isto não está tudo escrito. Não. Acho que é bastante perceptível, acho que é bem perceptível que não. Não acabamos a primeira parte, no entanto, sem agradecer aos nossos espectadores e ouvintes que têm ajudado, que têm contribuído para ajudar a manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo e podem continuar a fazê-lo, que nós agradecemos muito, podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. E já agora aproveito também para vos pedir para subscreverem o nosso canal de YouTube, o canal do YouTube do Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é David Neeleman, o ex-acionista da TAP, que se viu envolvido estes últimos dias numa polémica com o primeiro-ministro António Costa, que disse, e estou a citar, comprámos a TAP para prevenir precisamente que aquele privado que lá estava e que não merecia confiança não daria cabo da TAP no dia em que fosse à falência. David Neeleman não apreciou estas declarações de António Costa, que por acaso terá contribuído provavelmente do facto de serem falsas as acusações de António Costa, mas o nosso especialista em aviação, Carlos Guimarães Pinto, provavelmente terá muito mais e algo muito mais interessante a acrescentar a este ponto. Ou é só algo mais? A parte do interessante, se calhar... Interessante, não sei, vamos ver. Então acrescenta e depois logo se vê. Mas tem piada, David Neeleman foi acusado de ser um mau empresário, um mau gestor, quando ele foi realmente, possivelmente, o único empresário da aviação civil a ganhar algum dinheiro durante a pandemia, ou seja, ele conseguiu sair da TAP recebendo dinheiro para isso, saindo de uma companhia falida, que se ele tentasse vender, não a conseguia vender por zero, e conseguiu sair porque o PS tinha uma obsessão ideológica em tomar conta da TAP e injetar lá dinheiro dos portugueses. E agora, obviamente, haverá ali algum ressentimento e António Costa um bocadinho para justificar aquilo que eu acho, pelo discurso do próprio António Costa, ele já se apercebeu que foi um enorme erro. A injeção de dinheiro da TAP foi um enorme erro a todos os níveis, financeiro, mas também político. Coloca um bocadinho as culpas sobre alguém que tenta inventar uma história sobre aquilo que é o Neeleman, que é alguém que leva à falência todas as suas empresas, que factualmente não é verdade.
Na verdade, ele tem empresas cotadas, portanto, empresas cotadas que estão neste Acho que também é a companhia aérea brasileira atualmente, não é? Uma das uma Azul e a Breeze empresas Air, cotadas não é? são geridas por ele, Sim, essa obviamente, Breeze faliram sim. e que até têm crescido. Portanto, António Costa mentiu, mais uma vez. Acho que eu não quero pensar nos desgraçados do polígrafo que devem ter Tem o polígrafo todo assado. Devem ter tido que contratar mais 20 pessoas. Aquele ponteiro está sempre a bater ali naquela agulheta que limita o curso. Departamento de António Costa de polígrafos já deve ter para 20 ou 30 pessoas. Eles devem estar ali a contratar temporários à balda. Porque aquelas ideias são de tal maneira indefensáveis. Não há um argumento verdadeiro que possa ser usado para defender aquelas ideias. E é por isso que ele mente permanentemente. É inacreditável. Eu sentia-me envergonhado. Se estivesse sempre, permanentemente, todos os dias, sobre qualquer tema, António Costa mente. Mentiu outra vez, só que desta vez teve alguém com capacidade de responder, que foi o Neumann. Por acaso acho que o Sr. Neumann não esteve à altura. O Sr. Neumann devia... E pelo que ele fez, e fazia sentido, devia meter-lhe um processo a sério. As coisas como se fazem nos Estados Unidos. Porque isto, sinceramente, isto não é apenas uma questão de guerra partidária. É ligeiramente grave. Põe em causa a reputação de um empresário que precisa da reputação para exercer a sua profissão. E é uma coisa que tem, apesar de ser o Dr. Costa, apesar de Portugal ser periférico, isto sabe-se, não é? Estas são coisas que se ficam a saber. E o Neumann tem acesso à luz. Agora vamos imaginar todas aquelas pessoas que podem ser atacadas pelo António Costa e que não têm esse mesmo acesso, ou pior, se forem portugueses, podem comer e calar por terem medo daquilo que acontece a seguir. Por isso é que, normalmente, os únicos que respondem aos membros do governo português são os empresários estrangeiros. Foi o caso do CEO da Ryanair. E vários empresários da aeronáutica, sim, normalmente. Exatamente, a aeronáutica em particular. Eu acho que é para todas as companhias deixarem mesmo Portugal e ficar só a TAP, para nós ficarmos realmente dependentes da TAP, porque por este andar expulsamos por aí mesmo. Todos. Mas enquanto não ficamos dependentes da TAP, António Costa anda a usufruir dos voos da Ryanair para ir para os Açores em horários mais simpáticos. A justificação da TAP foi maravilhosa. Não foi da TAP, foi a justificação do Costa. A justificação era a propósito de outra coisa. O Costa veio lá do gabinete ou qualquer coisa a dizer que não havia voo da TAP disponível, por isso é que ele foi na Ryanair. Se calhar estava esgotado o da TAP. Não é por esse motivo que muita gente não usa a TAP, porque não há voo disponível, porque não há destino disponível, porque não há preço decente disponível, porque não há uma série de coisas disponíveis, e por isso é que as pessoas usam alternativas. Pelo preço, não terá sido pelo preço que António Costa escolheu, porque parece um freguês muito sensível à questão do preço, neste tipo de deslocação, pelo menos. Fomos nós que pagamos, não é? Isso sem dúvida nenhuma. Sim, entretanto... Em relação às mentiras do Dr. Costa, era uma coisa, eu não quero todo voltar à pandemia, mas houve um momento hilariante no debate dele com o Rui Rio. E bem que o Rui Rio falou qualquer coisa sobre a pandemia, assim, uma coisa de passagem, de forma secundária, e o Dr. Costa fingiu-se regozijado com aquilo e disse, até que enfim que o Dr. Rio reconhece que houve uma pandemia. Ou seja, ele está a tentar passar para os eleitores a ideia de que o Rio é um perigoso negacionista, quando o homem andou ali atrelado a tudo que o Costa fez durante 2 anos. Mas é esse o político António Costa, é um tipo que tem os eleitores potenciais dele em conta de retardados, praticamente. Ele acha, quem vota nele, ele acha que aquela gente não dá para mais. Portanto, acredita em tudo que ele lhes disser. Mas lá está, aí era o que o Carlos dizia também há pouco, Alberto, aí já não há sequer a necessidade de criar essa relação, digamos assim, de confiança ou uma relação em que o eleitor olha para a pessoa que elege como sendo em qualquer aspecto que seja uma referência, ou seja, há outras ligações, há uma dependência, nomeadamente económica, direta, que não obriga sequer a que haja essa preocupação, quer dizer, está estabelecido com um eleitorado fixo bastante grande, que o Dr. Costa é o garante de que aquelas prestações, de que aquela forma de subsistir permanece, e portanto eu acho que não há sequer a preocupação de... Isso é tacitamente assumido, quer dizer, não há preocupação de uma relação, por vaga que seja, com a realidade. De conquistar politicamente o eleitorado, de convencer o eleitorado de que há um programa político que é mais interessante que o dos opositores, ou seja o que for. Mas ele, de qualquer maneira, está a idealizar um eleitor que, após estes 2 anos, ainda não conseguiu perceber, ainda está disponível para acreditar que o Dr. Rio
combateu as medidas ditas de combate à pandemia que o Dr. Costa decretou e impôs. Ou seja, ele está disponível para imaginar um eleitor completamente aliado de tudo. Porque o Dr. Costa disse aquilo a tentar, apesar de tudo, foi para chegar a alguém, eventualmente. Sim. É naquela conta em que ele tem os portugueses. Não é à toa que ele também despeja socialismo em cima dos portugueses todos os dias. Porque é preciso ter uma certa... É preciso que as pessoas também não sejam o eleitorado, ou a parte do eleitorado não seja nada de excepcional, e é preciso que a conta em que o Dr. Costa tem o eleitorado ser uma coisa abaixo de indigente, não é? Muito bem, está fechado do nosso camarada da semana, David Neilman. Não vamos acabar esta parte sem voltarmos a lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que podem ajudar-nos a contribuir para que o Comitê Central permaneça independente e livre por muito tempo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal de YouTube, o canal do YouTube do Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que os nossos espectadores e ouvintes nos colocam perguntas e nós respondemos de forma 100% acertada. A partir desta semana, atenção, novidades. Além de nos poderem enviar as vossas perguntas por escrito, como é hábito para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com, podem também optar por enviar as vossas perguntas em formato áudio ou, mais moderno ainda, em formato vídeo e assim acabarem por participar no Comitê Central. Não sei porque é que alguém havia de querer isso, mas fica a sugestão e estamos curiosos para ver se de facto alguém avança com essa iniciativa. Quem avançou esta semana foi o nosso espectador José Gonçalves com a seguinte pergunta. Hoje em dia já podemos identificar-nos e até assinar documentos com cartão de cidadão ou chave móvel digital. Podemos efetuar uma data de procedimentos que carecem de extrema confidencialidade. E por que carga de água não utilizamos para simplesmente votar? Pergunta ainda o José Gonçalves, certamente o número de abstenções baixaria consideravelmente, será que não interessa a alguém adotar estas formas de votação eletrónicas e todas modernaças e tal? Alberto e Carlos, o que é que vos parece? Vocês que são tipos modernos, apreciavam votar destas maneiras, assim por chaves digitais e cartões do cidadão eletrónico? Eu estou-me a rir porque há coisa de um mês ou dois precisei pela primeira vez na vida da chave digital. Chave digital. E até comprei uma daquelas caixinhas em que se enfia o cartão do cidadão. Sim. E realmente eu não posso ser um exemplo de... Sim. Não posso ser o eleitor bandeira para uma campanha de voto à distância. Mas não achaste estupendo, foi? Achei estupendo se acharmos estupendo uma coisa que nos demora um mês a conseguir perceber, no meu caso. Então o problema não é só meu, então. Não, pois somos uns nabos nestas coisas. Ok. Mas... Realmente há uma série de países que têm voto eletrónico e voto à distância, não sei qual é o interesse específico dos partidos ou se esse interesse pode ser imputado ao partido X ou ao partido Y, não sei, imagino que haja um lobby contra o voto à distância daquelas pessoas que dizem que não, mesmo que não gostemos de partido nenhum, que nunca nos devemos abster e devemos ir às urnas
arriscar lá coisas, desenhar coisas feias no boletim de voto. Essas Sim, pessoas isso é uma possibilidade que está vedada a quem vota à Fica distância, logo que é vedado, o melhor mas- das eleições. Imagino. Pois Há eu por ouço, há pessoas só Mickey, que falam das sempre Caldas. nisso. Ou das Sim. Caldas, exatamente. Há pessoas que Exatamente. falam obsessivamente nisso, presumo que essas pessoas formem um lobby contra o voto à distância. De resto, agora falando mesmo a sério, embora a minha inoperância em matérias digitais seja um facto, acho que não vejo nenhum motivo plausível, racional, para que não se possa promover o voto à distância. Não acho que deva ser promovido ou valorizado a pretexto da Covid, Deus nos livre, mas é uma forma de voto como outra qualquer. Não vejo onde é que está o problema nisso. O voto à distância, não o voto eletrónico. Peço desculpa, o voto à distância é outra coisa. Existem mecanismos que podiam fazer isso efetivamente seguro, sem grandes riscos para a democracia, que fizessem com que o voto à distância funcionasse. Agora, para mim o grande risco não é tanto tecnológico, ou seja, disso não funcionar ou trazer algum risco da votação ser hackeada. Poderia haver um pequeníssimo risco. O enorme risco era convencermos as pessoas de que esse risco não existe. Ou seja, a partir da altura em que trouxéssemos um sistema desse tipo para a votação, Instalava-se a desconfiança, não é? de instalar a desconfiança das teorias da conspiração, o que quer que seja, seria bastante grande e podia-se minar a confiança na democracia através disso. E note-se, independentemente de existir, como existe, tecnologias que dão 100% de fiabilidade em algo desse tipo, mas é muito Mas é tipo difícil. aquelas que o Expresso usa para o Expresso e a SIC usam para... É tipo essas. Acho que alguém já provou que Houve lá efetivamente também- havia ali também- umas falhas importantes. Mas também repara, se fosse hackeado, o que é que podia correr pior? Não é? Em que sentido é que a coisa exatamente, podia pois ser é. hackeada que tornasse pior a situação? Epá, não sei. Se as eleições mais recentes tivessem sido hackeadas, eu ficava mais descansado e perceber estes resultados. Sim, não há muitos Isso cenários sim. em que pudessem ser hackeadas. O e serem legítimas é que me assusta. pudessem. Eu acho o seguinte: já quem não tem possibilidade de ir votar por algum motivo, nomeadamente por motivos de saúde, tem formas alternativas de o fazer. E eu acho realmente o voto é uma coisa importante, é o mínimo dos mínimos da participação democrática. E eu acho que, para quem não tem vagar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos que seja, marcado com bastante antecedência, despender 1 ou 2 horinhas para ir pôr uma cruzinha numa folha, um sítio físico, então não vale a pena criar outras formas. Se as pessoas não têm disponibilidade para isso, então é porque não querem participar. Não acho que não há necessidade de inventar mais para formas alguns, até complicadas. o melhor momento do dia, para os isolados Sim. pandémicos, é o melhor momento do dia. Pois, é sim, convívio, um pouco de convívio, ar livre, exatamente, Levam o mas vírus a se não há, passear e tal. tenham paciência, 4 em 4 anos, de 2 em 2, na pior das hipóteses, levantar o rabo da cadeira, e ter marcado com antecedência, normalmente, estas últimas por acaso não foram com muita antecedência, a gente já tinha coisas combinadas para dia 30, isso percebe-se, levantar o rabo, e já não é tão importante o voto, é de 2 em 2 anos, por amor de Deus, de 5 em 5, para ir eleger o Marcelo, se ainda fosse possível. Mas pronto, eu acho... Ainda há de ser, que sim, Deus é grande. eu acho, é o mínimo dos mínimos, e não parece não funcionar mal assim em papel, tudo à antiga, e os hackers vão se entretendo com outras coisas, que há muito por onde pegar, em termos de vigarices tecnológicas, e portanto eu sou um senhor antigo, Os hackers para nos lixar iam mudar a tendência de voto eletrónico dos portugueses para quê? Pois não, para... eu consigo ver 1 ou 2 cenários em que podia ser ainda um bocadinho pior, mas de facto... Só se regressasse a Carmelinda Pereira, não sei. Pois, probabilisticamente, Mas como veio o Pedro Nuno Santos, que faz lembrar o Aires Rodrigues, quer dizer... Tens um Pedro Nuno Santos, tens um Mas, acho que é Mas. Agora uma coisa aí nova, eu não vi o debate dos pequenos partidos. Não é nova, a rapariga é que é nova, mas o Mas, pronto, o Mas é um clássico, não é? Mas o Mas é um clássico, não era o Mestre, o Sampaio? Não, este é a alternativa conheço. socialista, sim, penso que já é relativamente clássico também. Mas pronto, realmente não há muitos cenários em que pudesse ser menos favorável
uma pirataria informática, e vão votar presencialmente. Não, porque tu tens o elefante do senhor do partido negacionista. Eu não queria, pois, eu falei de bicharada na entrada e de propósito não referi o elefante de pelúcia do senhor de Bruno Fialho, não é? Bruno Fialho. Para ver se passava despercebido, porque ele copiou-nos o elefante. Sim, e nós referimos em tempo útil o facto de haver um elefante na sala e não tinha nada a ver com a Covid, acho eu. Eu por acaso falei nisso, certeza. Falei nisso na Rádio Observador, que havia um elefante na sala, no facto dos políticos não falarem nisso, não falarem na Covid nos debates. Então Bruno Fialho duplamente plagiou o painel do Comitê Central. A imagem não foi muito original, digamos, o homem pode ter mas enfim, fica feita a nota. Fica feita a nota. Nós não vamos embora, ainda assim, sem mais uma vez agradecer e relembrar aos nossos espectadores e ouvintes que podem contribuir para ajudar a manter o Comitê Central independente e livre durante muito tempo, fazendo o vosso donativo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Se quiserem, também podem tornar-se patronos do Comitê Central, como vão a patreon.com/Comitê Central e tornam-se patronos do Comitê Central. Nós estreamos todas as quintas-feiras às 21 horas, isto é muito importante relembrar, e estreamos em exclusivo e em simultâneo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e depois a emissão está disponível também em todas as plataformas, ou quase todas, de podcast, nomeadamente Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, e onde puderem coloquem 5 estrelas, onde puderem coloquem comentários, aprecio-os também daqueles do Fiche e subscrevam o nosso canal de YouTube, nós agradecemos muito e voltamos para a semana, mesmo em semivésperas de eleições, com mais um Comitê Central e por hoje ficamos por aqui. Até para a semana, obrigado. Para a semana. Deus.